Fala, galera. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Thiago Soares aqui, tá, galera? Hoje, aulinha para o 6º ano, tá? Aulinha de álgebra. Então, acompanha comigo aí. Vamos dar continuidade na nossa matéria falando sobre a historinha dos números. Beleza, galera? Então, olha aqui, ó. Acompanhem comigo. Novamente, vou fechar a minha webcam, tá? Para poder não interferir aqui. Então, deixa eu dar uma fechada aqui. Galera, vou começar a apresentar para vocês a minha tela. Caso alguém não consiga visualizar, né? Aliás, assim que visualizar aqui para mim que aparece que está apresentando, eu já começo a aulinha de hoje, tá bom, galera? Vamos lá, só esperar aqui. Prontinho, aqui para mim já está aparecendo que está apresentando. Então, galera, hoje aqui, ó, vamos dar continuidade à nossa matéria falando de sistemas de numeração. E hoje nós vamos falar um pouquinho da história dos números, tá bom? Nós vamos aprender mais sobre os números, como os números se formaram. Bom, eu sempre estou falando para vocês na nossa aula, né? Eu sempre brinco muito que eu falo, português não serve para nada. O português tu só fala no Brasil, não é verdade? Eu sempre brinco muito com isso dentro de sala de aula. Claro que a gente sabe que isso não é verdade. E eu também brinco muito falando que a matemática é a linguagem universal, né, galera? Eu sempre falo que a matemática é a língua de todos os povos. Em todo lugar que tu vai, todo mundo vai entender o que você vai fazer. Todo mundo vai entender a conta que você vai fazer, o número que é, tá? Então, a matemática, ela é uma linguagem universal, tá? E outra, mas nem sempre isso foi assim, tá, galera? Nem sempre essa linguagem foi universal. A matemática ela veio mudando muito. Então, nem sempre os números foram representados como são conhecidos atualmente. Diferentes maneiras de registrar quantidades foram criadas por povos do mundo inteiro, em diferentes períodos. Cada cultura tinha seu próprio símbolo e sistema, tá? De acordo com as suas necessidades e particularidades. Então, olha aqui, galera, ó. Vamos começar aqui falando dos povos, tá? Do povo maia aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Povo maia, tá bom? O povo maia, galera, ele teve um grande avanço, tá? E ele começou no século 4 depois de Cristo. O seu calendário era tão preciso, mas tão preciso, que quanto que usamos atualmente. O que lhes permitia prever fenômenos como períodos lunares e eclipses solares. Olha como é que era um povo avançado, tá? As unidades dessa numeração eram representadas por símbolos muito simples, pontos e traços horizontais. Além disso, eles inventaram um símbolo semelhante a um caramujo para indicar a ausência de unidades ou zero. Então, galera, olha como é que era mais ou menos o sistema de numeração deles. Deixa eu até aumentar aqui a minha tela para vocês acompanharem melhor. Ó, eles viveram aqui, tá? Na América Central, o povo maia, tá, galera? Para quem não sabe, quem não conhece. Aqui, ó, os números dele eram isso aqui, ó. Para representar, por exemplo, o número 3.240, foi obtido o seguinte cálculo, ó. Essa barrinha com esses 3 pontinhos, tá? Era 3.200, que isso significa. Depois, esses 2 pontinhos aqui, ó, significavam 40. Depois, essa outra barra aqui, ó. O número 3.240 no sistema de numeração maia. Olha como é que era estranho. Olha como é que era doido. Tá vendo aqui, galera? Muita loucura, né, esse número. Deixa eu apagar aqui que saiu errado. Muita loucura, né, você fazer um número desse assim. Olha lá. Aí você fica, caraca, que desenho doido. Mas era assim que eles representavam quantidades, os números, tá? Bom, nós temos aqui também o sistema de numeração dos povos egípcios, ó. Eles viveram aqui, ó, mais ou menos, tá? E aí, os mais antigos registrados do sistema de numeração egípcio datam de cerca de 3.400 anos antes de Cristo. Então, galera, vocês sabem que a gente tem um período antes e depois de Cristo. Esses números aqui, que foram encontrados, eles são datados de 3.400 anos antes de Cristo. Olha como é que tem tempo demais isso daí, tá? Os egípcios, eles aprenderam a utilizar os números
para medir terras e marcar o tempo, o que permitiu o domínio de técnicas de irrigação e drenagem do rio Nilo em suas colheitas anuais. Ou seja, galera, eles usavam esses símbolos aqui, ó, para os números. E aí, de acordo com esses símbolos, eles conseguiam determinar, poxa, vai ter a colheita dos nossos milhos, vamos supor assim, ou, vamos precisar plantar nessa época, porque aí o rio Nilo vai encher e tudo mais, né, galera? Então, tudo isso aí, eles conseguiam determinar, tá? Através dos números. Aí depois, nós temos aqui o sistema de numeração babilônico. O conhecimento das contribuições dos babilônicos é bem maior do que as outras civilizações, ou seja, foi o povo que mais contribuiu para a matemática. E eu sempre falo muito isso, que a tabuada que a gente conhece hoje é realmente construída pelo povo babilônico, tá? Por que isso, galera? Porque suas tabuletas de argila eram bem mais resistentes ao tempo, ou seja, por isso que a gente fala tabuada, tabuletas. Eles faziam umas placas, né? E essas placas eram muito resistentes ao tempo. Então é muito maior a contribuição desse povo. Tem muito mais coisas, muito mais cultura sobre esse povo, tá? Inicialmente eles usavam um estilo chamado cilíndrico, no qual a meia-lua representava uma unidade e a forma circular representava o 10. Posteriormente, passaram a utilizar um estilo triangular, em forma de cunhas, no qual um cravo, né, vertical, e uma asna representavam a unidade e a dezena, respectivamente, tá, galera? Então, ó, por exemplo, o número 615 no sistema babilônico, de numeração babilônica, ó, 615, olha aqui, ó. Era assim que eles representavam, tudo bem? É meio doido mesmo, galera. Meio coisa de outro mundo, tá? E aí, nós temos aqui, ó, por volta de 200 anos antes de Cristo, dois povos se destacando. O povo grego e o povo japonês. Então aqui, ó, o povo grego, o sistema de numeração jônico ou alfabético, tá? Porque eles usavam letras para representar números, começou a ser usado pelos gregos por volta do ano de 200 a.C. Embora muito da cultura grega influenciasse civilizações no mundo todo, o sistema de numeração grego foi empregado apenas na indicação de medidas e em expressões monetárias. Os símbolos usados eram as próprias letras do alfabeto grego. Então, o número 245 no sistema de numeração grego, ó, esse número aqui era o 2, esse daqui é o 4, tá? E esse daqui representa o 5, tá, galera? Só que, nessa mesma época, né, aqui, ó, por volta do ano 200 a.C., os chineses desenvolveram um método interessante de escrever os números. Eles levavam consigo varetas de bambu, com as quais faziam cálculos cujos resultados eram mais precisos e rápidos do que os escritos. Então, eles faziam aquelas continhas muito mais rápido do que qualquer pessoa no mundo, tá bom? A vareta de bambu facilitavam os cálculos em razão da simplicidade e representação dos símbolos por meio de traços verticais e horizontais. Então, quando eles queriam escrever o número 522 no sistema de numeração sino-japonês, eles faziam aqui, ó, rapidinho, ó, 5 pauzinho, 2 deitado, mais 2, 522. Olha como é que era uma doideira, rapidinho eles faziam isso, tá, galera? E aí, dava muita confusão aqui, galera. Por quê? Porque vocês aprendem em história que aqui nessa área havia o comércio, né, de mercadorias. Então, poxa, eu chegava aqui, um japonês chegava aqui na Grécia, aí tinha que converter para esses números aqui, ó. Aí o grego ia para cá, tinha que converter para esses números. Aí ficava uma briga danada entre eles. E aí, então, nós criamos o sistema de numeração indo-arábico. Como assim? Esse sistema ele é atualmente usado no mundo todo. Esse sistema de numeração também é conhecido como sistema de numeração decimal. Ele desenvolveu-se há mais de 2.200 anos atrás. O sistema de numeração indo-arábico foi criado pelos hindus e aperfeiçoado e divulgado por toda a Europa pelos árabes, vindo a substituir os símbolos romanos dos séculos depois. Então, galera,
depois que teve essa confusãozinha aqui, ó, ainda teve os números romanos que dominavam o mundo inteiro, todo mundo usava os números romanos, e aí depois entrou o sistema de numeração indo-arábico, tá, galera? Então é isso aí. É uma aulinha bem simples mesmo, galera, bem tranquila, só para a gente aprender um pouquinho da história dos números, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa eu voltar aqui, ó, para nossa tela inicial, para a nossa apresentação. Deixa eu ligar minha webcam. Vamos lá. Pronto, galera. Então, olha só. Espero que vocês tenham gostado aí de aprender um pouquinho sobre a história da matemática, tá? Galera, doido para encontrá-los em sala de aula de novo. Vamos, se Deus quiser, superar essa pandemia aí. Ó, grande beijo, grande abraço. Até a nossa próxima aula. Fui!